Mais uma vez, com a permissão do nosso bom Deus, está começando o nosso programa Casa do Senhor na TV. Muito obrigado você que está do outro lado da telinha aí, assistindo esse programa. Gente, olha, hoje nós temos aqui uma profissional de uma área tão importante que para mim vai ser um ensino, eu vou estar aprendendo junto com vocês e eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Quero também agradecer você que está no canal 2 da Metropolitana Rio, canal NET da Claro, canal do YouTube, Projeto Rabone e eu, TV Metropolitana Rio. Gente, ó, vamos interagir. O nosso tema hoje é autismo e hoje eu estou aqui com a doutora Silva Bose. Olha, doutora, é um tema muito importante e eu sou muito grato a Deus por colocá-la no nosso caminho para que a gente hoje pudesse falar desse tema tão importante que eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Eu gostaria que só desse boas-vindas para todos que estão em casa nos assistindo. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo convite, por estar aqui com o senhor. Você falou senhor. A Bárbara não passou nesse teste. Não, mas pode ficar à vontade. Quero agradecer a você. Amém. Né? Em primeiro lugar a Deus e a você, na sequência, por esse grande convite. E por hoje ter a oportunidade de falarmos aqui, principalmente para as famílias, sobre esse tema tão relevante que eu costumo dizer. Um tema que eu amo particularmente, porque eu vivo a minha prática inserida, mas tão relevante para a sociedade. Obrigado. Verdade. E assim, eu sou grato a Deus, né, porque nos conhecemos muito lá atrás, onde eu fui fazer o plano de saúde, né, doutor Flávio Bose, não é isso? Seu esposo. Ali nós podemos fazer o plano de saúde. A senhora ainda não estava grávida da Valentina. E passado esse tempo, Deus, mais uma vez ali, eu já acompanhava o seu trabalho distante, porque acho muito importante. Algumas vezes compartilhei e hoje Deus nos fez isso, né? Nos uniu novamente para que a gente se ajudasse e também pudesse, como eu falei, estou aqui para aprender. Tenho certeza que tem bastante pessoas em casa que vão aprender com esse tema tão importante. Amém. Amém? Eu creio. Então, doutora, primeiro eu gostaria de saber, para que as pessoas pudessem, né, que estão em casa, saber a credibilidade para falar de um tema tão importante. É necessário ter essa credibilidade, dominar o tema. Então, eu gostaria que a senhora falasse as suas especialidades, por favor. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu sou cientista da felicidade, que atualmente aqui no Brasil é uma profissão ainda pouco disseminada. Está chegando agora porque ela vem dos Estados Unidos. Como cientista da felicidade, nós trabalhamos dentro de uma prática integrativa junto ao sujeito, com as bases dentro da psicologia positiva. Sou psicopedagoga clínica institucional, abarcando a área hospitalar também, pós-graduando em neuropsicopedagogia, pós-graduando em análise do comportamento. Tenho algumas certificações internacionais, como o modelo Denver de intervenção precoce, que é muito utilizado, né, nas intervenções dentro do transtorno do espectro autista. Tenho o PRT, que é uma certificação pela universidade em Stanford, que é o Pivotal Response Treatment, que é um treino de respostas pivotais, onde nós atuamos desde a infância até a vida adulta, frente a essa criança, seja ela adolescente ou adulto, que esteja dentro do transtorno do espectro autista. Pelo CBI of Miami também, em intervenção ABA, deficiência intelectual, e hoje venho cada dia mais emergindo dentro da área da saúde mental, não só com as crianças, mas também com esse acolhimento às famílias. Sim, muito importante, né? Nós vamos falar também aqui dessa parte criança, né, infantil, vamos falar também da parte adulta e desse projeto lindo que vocês fazem de visitar as igrejas, né? Eu tenho aqui a primeira pergunta, mas antes de entrar na primeira pergunta, quando nós estávamos fazendo todo aquele laboratório junto com a Bárbara ali, de o que perguntar, o que entender um pouco mais sobre o tema, eu
ali eu falei sobre a palavra problema. Autismo não é um problema. Completa, por favor. Sim. Hoje em dia eu me deparo muito com esse tipo de vocabulário, né? Uhum. Nas instituições, por algumas famílias. E o autismo, na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que eu acredito que mais à frente vamos falar sobre isso. Mas ele é uma condição neuropsicológica. Então, quando nós falamos sobre problema, eu que convivo na prática diária, né, todas as minhas crianças, elas estão dentro do transtorno do espectro autista, embora eu faça avaliação do desenvolvimento também, a clínica atue dentro dessa prática, mas as crianças em acompanhamento são crianças que estão dentro do espectro. E é muito duro quando... Para esse pai, para essa mãe, ou mesmo para a própria criança ouvir essa palavra que para a gente, às vezes, a gente não percebe, mas é muito forte, né? Exatamente. É um problema. Pelo contrário, o autismo, ele não é um problema, né? Principalmente para aquela família que consegue compreender, de fato, e manejar os comportamentos, tato, a condição. Tem que ter tato, zelo, amor, sem carinho. Dúvidas. E entender, né, que determinadas palavras estão longe dessas crianças que precisam ter todo o cuidado, todo o carinho, né? Exatamente. Porque tudo vai aqui para dentro, não é isso? Sim, e às vezes aquilo, né, Mário, o que aos olhos de muitos pode ser um problema, para nós não. Agora, a definição problema é muito diferente do que uma criança que tem uma condição que esteja apresentando ou dentro do transtorno do espectro autista. Criança não é um problema, pelo contrário, criança é felicidade, alegria. Exatamente. E assim, eu quero entrar aqui, mas não posso deixar de falar, porque a Valentina, né, ela veio a nascer mediante o transtorno, não é isso? Me ajuda, transtorno? Sim, transtorno do espectro autista. Mas mediante disso, a senhora transformou essa situação para levar para outras pessoas, apoio para outras pessoas. Sim. Então... Foi através da Valentina. Exatamente. Que, eu digo, claro, graças a Deus, em primeiro lugar, Amém. Porque Deus direciona a nossa vida. Eu costumo dizer que não existe coincidência, e sim Jesuscidência. Amém. E eu ouvi isso hoje ela é nossa supervisora dentro da clínica, e que falou isso para mim, ela atua dentro do Ministério Infantil, e eu falei, é verdade, você tem razão, e eu quero levar isso comigo para onde eu for, não existe coincidência, e sim Jesuscidência. Então hoje, graças a Valentina, graças a Deus e ao nascimento da Valentina, que é uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, minha filha, há 1 ano e 4 meses mais ou menos, nós descobrimos esse transtorno através de sinais sutis, eram sutilezas de comportamento. Essa é a nossa primeira pergunta, já aproveita e fala pra gente um pouco mais como a senhora descobriu, como é que cada pai, cada mãe que está lá pode entender e saber que existe o tratamento, e o tratamento precoce sempre em todas as áreas é muito importante. Sim. Falando um pouco sobre autismo aqui, até para que eu possa adentrar nessa esfera, então, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, aparentemente eu não consigo identificar se essa criança ela é autista ou não. Fazendo uma analogia com a síndrome de Down, por exemplo, que aparentemente as crianças que nascem com a síndrome de Down já ali apresentam características de que possa haver a síndrome. Sim. O autismo não. O autismo é totalmente comportamental, mas ele já começa a acontecer de forma intrauterina, na gestação. Então, é um cérebro que ele foge de um padrão tradicional. E ali ele vai se desenvolvendo. Mas com a medicina de hoje não consegue se identificar ainda? Ainda não. Não, né? Eu acredito que com o avanço da ciência, mais à frente... Pode ser que...
E estamos avançando, porque o autismo, de acordo com o DSM-4, ele era identificado e fechado um diagnóstico a partir dos 4 anos de idade. Hoje nós já temos instrumentos traduzidos e validados aqui no Brasil que crianças menores, um bebê, por exemplo, a partir dos seus 6 meses, nós já conseguimos identificar determinadas características e de forma precoce fechar esse diagnóstico, mas independente de diagnóstico, já iniciar um processo de intervenção se nós percebermos que essa criança tem um atraso em seu desenvolvimento equiparado à sua idade cronológica. Sim. Então, isso é importante, porque se eu tenho ali uma criança de 1 ano, cronologicamente falando, e ela tem comportamentos, né, através do seu desenvolvimento, que estão abaixo dessa idade cronológica, por exemplo, uma criança de 1 ano hoje, ela já aponta. O apontar, ele é uma forma de comunicação que antecede a fala. Então, eu me expresso e eu me comunico através do apontar. Eu quero água. Né? Eu não preciso dizer, mas se eu aponto, você entende que tem algo que eu queira me comunicar através desse apontar. Se eu aponto para um brinquedo. Então, se eu percebo que uma criança de 1 ano, ela não aponta, ela socialmente não se comunica, mandando beijo, dando tchau. Não tem o hábito de receber carinho, tato. Sim, são características. Ou, por exemplo, se eu chamo essa criança pelo nome e ela não atende. Isso são características comportamentais que já precisamos ficar atentos, principalmente as famílias ficarem atentas a esses sinais. Por quê? Como o GPS, vou fazer uma analogia rápida, um GPS, quando nós saímos de casa, nós temos um GPS que nos guia aonde nós queremos chegar, no local. Sim, sim. E o processo do desenvolvimento da criança, nós temos o que chamamos de... Nós temos um guia também, chamado de marcadores biológicos do desenvolvimento. Se essa criança, ela vai avançando, se desenvolvendo e não consegue atingir as habilidades adquiridas e necessárias de acordo com esses marcadores biológicos, algo precisamos fazer. E aí é a hora da intervenção. Aí, então, essa intervenção, né? Quem identifica? O pediatra que já acompanha essa criança, esse pai, essa mãe, já observei que às vezes pode ser só uma coordenação motora, né? Que tá retraída, que pode mais à frente. Perfeito. Mas aí já ser um autista já é um pouco diferente. Então, é o pediatra que identifica como que esse pai, essa mãe, que pode levar, de repente, a um especialista, a quem ele procura? Excelente pergunta, Mário. Bom, porque essa é uma dúvida frequente que eu recebo na clínica, principalmente das famílias. Né? Então, eu gosto de fazer também, dar esse exemplo do que chamamos de tríade do desenvolvimento. O que significa essa tríade? Família, equipe multidisciplinar ou médico pediatra, neuropediatra, seja ele, e escola. Então, essa percepção, ela pode ser advinda de desses 3 canais. Ou a família pode ter uma percepção comportamental da criança que acompanha esse período de desenvolvimento. Sim. E ali ela pode trocar com o pediatra, que foi o meu caso em específico. Eu conversei na época, abrindo esse parênteses, com o pediatra da minha filha, onde eu comecei a observar comportamentos e também habilidades que ela não atingia dentro dos marcadores do desenvolvimento. E eu, já era para ela estar mandando aqui beijo, dando tchau, apontando. E isso não está acontecendo, falando algumas palavrinhas através da imitação, que é uma habilidade que nós consideramos um pré-requisito para a aprendizagem. Então, eu mando beijo para o bebê e ele devolve esse beijo, ou então através de balbucios, as crianças menores de 1 ano aproximadamente.
Então, a imitação é considerado um repertório básico. E se a criança começa a não apresentar esses comportamentos, alguma coisa ali está acontecendo. E aí, só para concluir essa questão da tríade, as famílias às vezes se comunicam com o pediatra, onde o pediatra inicia um processo de investigação, encaminha para uma equipe multidisciplinar, ou a criança ainda não tem um diagnóstico, mas por exemplo, pode apresentar uma frequência menor, um atraso na fala, na linguagem. Então, às vezes, a escola também sinaliza isso ao pediatra, a família ao pediatra, e o pediatra encaminha para a equipe multidisciplinar. Então, essa é basicamente a tríade que ampara e que pode amparar essa família. Então, quando eu digo tem atraso, conversa com o pediatra, pede relatório da escola, conversa. Só para me entender, assim, por exemplo, eu acompanhei um pouco, né? Meu filho está com 16 anos, mas eu levei em fono, levei em psicólogo. Pode se confundir as pessoas, um pediatra, tipo, leva no fono, leva no psicólogo. Pode se confundir na hora desse pediatra, em vez de diagnosticar como autismo, ele falar que é um atraso mediante outros problemas? Pode sim, isso pode acontecer, né? Por isso que eu considero, Mário, de suma importância uma avaliação. A avaliação, eu recepcionei, né, há pouco tempo, um caso onde a criança tem características, apresenta características do espectro, foi encaminhado a um profissional da fonoaudiologia, porque havia um repertório de linguagem com uma menor frequência, e o profissional não tinha um olhar ou uma especialização na área. Então, isso dificultava para que ele fizesse esse diagnóstico. Então, é importante o profissional que queira emergir nesse assunto e que queira trabalhar, ou dentro da sua atuação, da sua prática profissional, estar voltado para esse olhar dentro das crianças que estão no espectro, emergir, estudar, buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Não só para os profissionais, essa é uma dica para as famílias, porque o conhecimento ele é libertador. Eu costumo dizer que o conhecimento nos traz norte, né? Que caminho eu devo tomar, como eu devo direcionar a minha criança, e pode haver sim essa questão do profissional confundir, é natural. Por isso que hoje eu entendo e acredito, como apoio, os instrumentos dentro desse processo de avaliação, eles são fundamentais para um diagnóstico qualitativo, mais assertivo, para que ele possa amparar determinados médicos. Sim, mas o autista, né, diagnosticar, existe um especialista para ele? Então, depende das características dessa criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que está dentro do espectro e ela tem uma frequência menor dentro das suas esferas de desenvolvimento na área da linguagem, por exemplo, comunicação, eu preciso e devo ter um acompanhamento ou direcionar essa criança para um fonoaudiólogo. Se essa criança tem dificuldade de aprendizagem, eu necessito em específico de uma psicopedagoga, porque é ela quem vai atuar dentro dos aspectos relacionados à aprendizagem. Sim. Aqui é o nosso YouTube, né, que a gente deixou aberto aqui, porque, gente, ó, você que tá no YouTube aí, manda mensagem para cá, nós vamos estar respondendo, tá? Pode dar continuidade, por favor. Então, é importante observarmos, quando eu digo que nós conhecemos uma criança com autismo, nós conhecemos um autista. Por quê? Cada sujeito tem a sua particularidade, especificidade. Vou dar um exemplo. Alguns autistas, eles possuem características de fonofobia, né? Onde existe uma irritabilidade com barulho. Sim, sim. Por quê? Porque esse tipo de barulho, ele se torna muito mais intenso por conta, às vezes, de um ambiente com muitos distratores, ou, por exemplo, com muitas pessoas, ou com uma música muito alta. Mas todos os autistas possuem essa característica? Não. Por isso que eu digo que cada sujeito é único e singular. Sim.
né? Então, nós precisamos, primeiro, através de um processo de avaliação do desenvolvimento, verificar dentro das suas esferas socialização, linguagem, cognição, como é que está a aprendizagem dessa criança, motricidade ampla e fina, que é o pular, o subir escadas com alternância de pés, correr. Isso já seria comportamentos repetitivos? Não, isso são comportamentos que fazem parte do desenvolvimento. Né? Então, nós temos 5, basicamente, quando olhamos para um sujeito, uma criança, seja ele adulto, nós avaliamos alguns comportamentos através dessa esfera de desenvolvimento. Como é que o sujeito, né, embora ele seja biopsicossocial, eu avalio determinadas habilidades. Como é que está a motricidade dele, né? Ampla e fina. Por quê? A motricidade fina ela é um pré-requisito, por exemplo, para a alfabetização. Eu preciso saber pegar um lápis, ter uma pega tripode, por exemplo, mas antes disso, existem várias etapas que são construídas. Por exemplo, rasgar papel, uma habilidade que às vezes está a criança rasgando papel. Mãe, você mãe, se a sua criança rasga papel em casa, permita, porque isso está ajudando lá no processo de alfabetização. E muitas das vezes a gente vê assim... Para de fazer isso, menino, tá rasgando papel, mas isso é uma habilidade fundamental que as crianças precisam para escrever, se alfabetizarem. Então, a massinha de modelar, por quê? Fortalece toda essa parte articulatória das crianças, onde elas amassam. Fazer buraquinhos nas massinhas, por exemplo, trabalha a preensão, que a gente chama de força. Quando nós pegamos um lápis, não só escrevemos, existe uma coordenação visomotora, um movimento de preensão. Então, são várias habilidades que... Às vezes, para quem está de fora, nem percebe, mas existe tudo um porquê de trás de cada situação, né? E um processo. Essa pergunta, né? O que são comportamentos repetitivos? Para aquele pai, para aquela mãe possa entender se porventura seu filho está praticando. Perfeito. As crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, elas naturalmente apresentam interesses restritos, de padrões restritos, né? Como, por exemplo, nós temos ali um brincar diferenciado, onde em determinados casos, por que eu digo indeterminados? Porque eu não posso generalizar. Nós falamos ainda há pouco que cada sujeito é único e singular e cada autista é único. Então, mas, por exemplo, brincar enfileirando, né? Então, tem um modo de brincar diferenciado, não dando funcionalidade àquele brinquedo de forma adequada. Nós temos também crianças que apresentam comportamentos estereotipados, que podem ser de balançar as mãozinhas, o que nós chamamos de flapping de mãos, menar os dedos, que já é diferente. Pode ser feito também o pêndulo, que é esse balanceio para frente e para trás, né? Nós temos também aquelas crianças que, dependendo do seu contexto, elas podem girar em volta do próprio eixo, pular no mesmo lugar. Então, existem vários comportamentos repetitivos que as crianças que estão dentro do espectro podem emitir, dependendo dessa circunstância do ambiente. Mas é um conjunto, certo? Não é só uma coisa. Por exemplo, meu filho hoje está com 16 anos, graças a Deus. Não vou falar graças a Deus, porque é meio complicado isso. Sim, eu entendo, e é natural. É como se fosse menosprezar aquele que tem. Não é isso que nós queremos. Não é isso, e eu entendo o senhor. Mas, então, ele quando criança, ele pegava o carrinho, em vez dele brincar, ele jogava o carrinho. E me fez, a senhora falando sobre como brincar, né, esse comportamento. Então, aí o que eu quero perguntar é isso. Mas ele pratica um desses que a senhora falou, a doutora falou, mas é o conjunto? É um conjunto de comportamentos. Então, exatamente isso que você falou. Se essa é um conjunto, não um único comportamento em específico. Então, se essa criança, ela não olha nos olhos, se ela não atende comandos, por exemplo, pega a bola, pega o sapato, vem aqui, me dá um beijo.
poxa, são comandos simples, básicos. Se essa criança não atende o comando, não é chamada pelo nome, apresenta características de comportamentos estereotipados, ou seja, um balanceio de mãos, um menar os dedos, nós precisamos ficar atentos. Por quê? O autismo, ele é um conjunto de características, a junção, a reunião de características comportamentais para que se chegue realmente a um diagnóstico. Então, não é um único comportamento isolado. Entendi. Agora, olha só, queria perguntar aqui, ó, identificado esse comportamento, o que os pais devem fazer? A doutora mais ou menos já respondeu, né? Buscar um especialista, né? A senhora falou Tríade a gente chama de tríade do desenvolvimento, Isso. né? Então, médico, incluindo equipe multidisciplinar, também os pais e a escola, principalmente. Uhum. Eu costumo aqui dizer que relatório escolar é fundamental para a equipe multidisciplinar. Entendi. Agora eu queria fazer uma pergunta, a gente está encerrando nosso primeiro bloco, e assim, porque existe uma falta de percepção muito grande e eu estou me colocando nessa situação, tá? Então a pergunta é, como funciona a socialização do autista na sociedade e de pais para com os filhos, né, de poder, comportamento, entender, e também nós que somos terceiros, né, e saber identificar e saber também como tratar, porque às vezes a pessoa fica sem tato, sem jeito, sem saber. Então, por favor, nos responda. Essa pergunta também é super interessante, Mário, porque hoje nós enfrentamos, essa é a nossa realidade, a vida como ela é, e é algo que nós enfrentamos, eu como mãe atípica, não só como profissional da saúde, da educação, como mãe atípica eu posso também, né, citar isso, porque vivo isso. Então, é importante que, como falamos anteriormente, cada sujeito, independente de ser autista ou não, ter outro transtorno ou não, cada sujeito é único e singular. Então, a Silvia é diferente do Rabone, que é diferente da Bárbara, que é diferente do Flávio. Então, e as crianças que estão no espectro, uma é diferente da outra. E nós precisamos ter, em primeiro lugar, esse princípio bem claro e internalizado. Então, a partir daí, as crianças que estão dentro do espectro, nós precisamos ter um olhar acolhedor, não só as crianças, como as famílias. E isso é uma busca e uma crescente que tem sido ressaltada, inclusive nas igrejas, né? E eu fico muito feliz por isso, porque essa busca pelo conhecimento, como lidar com o novo, como lidar com o diferente, se todos somos diferentes. Uhum. Então, é importante, em primeiro lugar, respeito, amor, empatia e acolhimento. Eu acredito que são princípios fundamentais para que a gente possa realmente saber lidar, né, com as crianças que estão dentro do espectro autista e com as suas famílias também. E assim, eu digo também assim, por exemplo, encontrei no shopping, estou lá no shopping, um local, um ambiente, né, público, e de repente a criança, eu achei bonito, de repente a gente tem aquele hábito às vezes de falar, de tocar, pegar no colo, elas já são um pouco mais retraídas, não é isso? Por terem uma frequência menor nos aspectos relacionados à socialização, é importante primeiro que, independente de ser autista ou não, que tenhamos realmente essa sensibilidade, né, frente a uma criança ou um sujeito. Mas como as crianças que estão no espectro, elas têm uma frequência menor na socialização, ponderar com calma, mas tratar com zelo, com carinho, empatia e principalmente respeito. Isso. Se é uma criança que eu observo que tem uma irritabilidade, eu já devo talvez chegar com mais cautela, apresentar, alguns modelos falam sobre isso. Tem crianças que se sentem invadidas, então é importante que eu dê uma distância para não invadir esse campo visual. É justamente isso, porque às vezes assim, tem pessoas que se afastam. E acho que o caminho não seria esse, porque ela é uma criança, ela necessita
ela tem ali a sua diversidade, mas ela precisa desse Exatamente. amor e carinho. O que nós que precisamos saber como chegar. Sim, existem algumas técnicas que o modelo Denver de intervenção precoce, ele abarca, uma delas eu acabei de te dizer, né? Então, nós podemos dar um braço, mais ou menos, 1 metro de distância para que essa socialização ela não seja tão invasiva, né? Uma outra dica para os pais, para aquelas crianças que você chama e não olham, colocar um objeto de desejo próximo ao rosto, pareado ao rosto, porque da criança, então se eu coloco um objeto de desejo próximo ao meu rosto, a criança tende a olhar e fazer esse pareamento. Agora, se eu entrego essa criança esse objeto, eu estou perdendo a grande oportunidade de fazer uma estimulação através da socialização, da troca social. Então, são dicas e alternativas que nós vamos inserindo através das práticas, né, psicopedagógicas, clínicas ali, inserindo a aprendizagem nesse contexto. Gente, isso é muito importante, né? Olha, gente, o horário passa rápido, a gente precisa aqui passar os nossos comerciais, mas não sai daí não, porque agora, daqui a pouco, a gente vai voltar falando para você, papai, para você, mamãe, e também de um projeto muito importante nas igrejas, com a doutora Silva Bose. Projeto Raboniel. Conheça pelo canal do YouTube, Instagram e página do Facebook. Bom, vocês viram aí, né, o comercial, o Espaço Contábil, logo depois nós vimos aí a música Ele Te Ama. É muito importante que vocês ouçam as músicas do Projeto Raboniel pelas plataformas digitais, tá? Você ouvindo, além de você se edificar, como vocês viram ali, aquilo que a gente arrecada, a gente usa com o nosso próximo. Existe alguém orando agora, neste momento, pedindo a Deus pela ajuda. E nós, Projeto Raboniel, Deus colocou o pilar, Atos 2, do 42 a 47. Tudo que se tinha era dividido e compartilhado e não havia necessidade entre eles. Então, da mesma forma que eu vou para a igreja para adorar o Senhor, eu também tenho que ter a percepção que existe alguém precisando. E nós precisamos levar a palavra, a oração e também os mantimentos com a mesma qualidade que nós usamos dentro da igreja. Se porventura compramos um ar, compramos algo caro, com essa mesma qualidade nós temos também investir nos nossos irmãos. E então assim nós somos instrumentos de Deus e assim o povo vai ter simpatia pela igreja e é o que nós buscamos resgatar, porque o Senhor está voltando naquele grande dia e vai nos chamar. Amém? Voltando então aqui com a doutora Silva Bose, né? Nós temos um vídeo, um testemunho de mamãe, não é isso? Sim. Então qual o nome dela? Cristina Mazei. Cristina Mazei? Ela está aqui no YouTube, ó, aproveitando para falar aqui no YouTube, doutor, ó, nós temos aqui, ó, Monique Oliveira, ela tá dizendo que bênção, Raiz e Claudino botou um coraçãozinho lá, bonito, querida. Gisele Oliveira botou lá também um coraçãozinho com as mãos, né? Querida. Michele Santana, não perco nenhuma entrevista, doutora Silva sempre muito esclarecedora. Cristina Mazei, né, que nós vamos passar o testemunho dela aqui agora. Verônica Marinho de Alcântara, que bênção. Victor Félix Mazei, ótimas informações. Mary Paixão, essa aí tá sempre com a gente, essa Mary Paixão, dizendo boa tarde. Boa tarde. Flávia Ferreira, boa tarde, amiga. Então, você tendo aí mensagem, pergunta, manda pra gente, canal do YouTube, TV Metropolitana Rio. Agora nós vamos ao testemunho da senhora Cristina. Olá, meu nome é Cristina, sou mãe do João Mazei, uma criança autista e com 8 anos. Hoje a gente tem aí o privilégio de tê-lo se desenvolvido na sua fala, na sua cognição. Claro, né, tem todo um trabalho ainda, todo um caminhar ainda a ser feito, que o Senhor ainda vem cuidando disso. Mas eu venho falar um pouco não só de como foi e de como a gente vê, né, que é a fragilidade de muitas famílias que hoje perpassa, né, que é o diagnóstico, é encontrar aquele médico que esteja realmente, não esteja tão
assim, dentro de como se fosse uma coisa natural, né? Não estivesse vivendo realmente o que os pais estão vivendo. Então, no início foi uma bateção de cabeça, né? A gente vai no médico, volta nele, ele diz assim pra você, tá, mas o que você quer? A gente fala, não, porque assim a gente não consegue começar uma terapia. Então, depois que veio realmente essa questão do laudo, infelizmente veio a pandemia, mas felizmente por, assim, promessa mesmo, destino mesmo, a gente teve o privilégio de conhecer a Silvia em meio à pandemia, início de pandemia. E aí numa ligação a gente viu que os nossos maridos já se conheciam e ela que já vive isso, mas ela vive de um amor assim tremendo. E ali ela foi me instruindo de como fazer, de como trabalhar, porque estava tudo fechado. E assim, a evolução naquela época, nos vídeos que eu fazia, que ela vinha, ela dava o feedback, não, faz assim, muda isso aí, não, tá falando muito alto, fala um pouquinho mais baixo. Foi o que de fato o que meu filho é hoje. Eu tenho assim, tanto que eu tô aqui, ó, com a potência que não tem como vestir e viver isso. Porque tá intrínseco na Silvia. Ela é um sonho que ela quer para todo mundo, de conquistar cada vez mais as conquistas das crianças. E a gente assim só tem a agradecer muito pelo que ela fez, e ela vem fazendo não só pelo meu João, por todas as crianças que estão aqui passando por ela, e só agradecer mesmo. A câmera para a doutora, por favor. Me fala de novo essa parte, né, que você estava falando sobre o autismo, compreender como nasceu, por favor. Sim, então, é um projeto que nasceu de duas vertentes, eu disse, que da ciência atrelado ao amor, né, e de uma necessidade, principalmente. Esse projeto, ele para mim é algo muito especial e diferenciado, porque nós levamos conhecimento de forma voluntária às igrejas. E Deus, ele fez tudo tão perfeitamente que ele reuniu irmãos, pais de crianças que lutam pela causa. Amém. Para estarem conosco nesse projeto, com a potência de desenvolvimento. Então, hoje nós levamos conhecimento, certificando dentro das igrejas, das escolas, profissionais da saúde e da educação. É muito importante, né? Muito principalmente importante. Assim, todos os ambientes públicos também, né? Onde Sim. se reúne, mas o projeto em si atua dentro das igrejas, correto? Sim. E assim, a igreja ela precisa ter essa percepção, né? O amor ao próximo principalmente, e também entender aquela criança que está ali com ela, não é isso? Perfeito. A igreja precisa, eu digo que não só a igreja, como os estabelecimentos, as instituições, porque hoje existe uma crescente, os números eles crescem a cada dia. Nós temos o CDC, que é um centro de prevenção de doenças e controle dos Estados Unidos, onde mensuram esses dados, e existe uma crescente. Então, se hoje nós levamos conhecimento, estamos empoderados, né, de conhecimento, isso facilita Verdade. Toda essa comunicação, essa interação, e principalmente a inclusão dessa criança dentro desse contexto. Então é importante, eu digo, capacitação, conhecimento, e esse projeto é algo que eu tenho assim guardado no coração. E que o nome daqueles que participam? O nome, então, dos que participam, que são queridos irmãos, eu tenho a pastora Monique, que ela é que apresenta geralmente, ela é pedagoga, professora, é acadêmica de terapia ocupacional, acompanhante terapêutica, mãe do Amém. Benjamin. Amém. Monique, um beijo, minha pastora. Amém. E nós temos o Dr. Vitor, pastor também, com a sua esposa, Cristina Mazei, que foi a que acabou de dar o depoimento. Isso, são pais do João Mazei. Nós temos a Márcia Azevedo, uma querida irmã, está há mais de 20 anos no município, professora,
psicopedagoga, agora também pós-graduando em neuropsicopedagogia. Então, mãe do Matheus e Renan, que são queridos pequeninos que moram no meu coração. Então, minha irmã, um beijo grande. Carolina, nossa psicóloga, Carolina Duarte, psicóloga comportamental, psicóloga da Potência Desenvolvimento, uma querida irmã também, abençoada. E eu acredito que eu não tenha esquecido de mais ninguém. Dr. Flávio Bose, que também abarca a esfera do direito sobre as crianças com algum transtorno do espectro autista, que é meu esposo, um querido, que sempre segurou minha mão. Amém. Então, que dá todo apoio, né? É muito importante esse processo de casais voltados já para essa obra tão importante. Nós temos os vídeos aí. E eu não posso esquecer, Mário, só a Bárbara, querida, minha filha, que me ajuda, é meu braço em todo esse processo, que não tem, Babi, eu te amo, não tem palavras para agradecer. Amém, amém. Amém. Queria botar o vídeo aí, e enquanto isso, né, for passando o vídeo, a doutora vai falando um pouquinho mais em onde foi, como é que foi. Fala pra gente um pouquinho desse vídeo pra gente. Essa é a Monique, querida pastora Monique. Nós estávamos na Assembleia de Deus nesse período, sou eu. Márcia Azevedo, fazendo na área institucional, Colégio Aleluia. Dr. Vitor e a Carol Duarte, tá vendo? Nesse momento, que foi na igreja Ministério Crescer também. Obrigada às igrejas que nos apoiam também, agradecer. E que apoiam o projeto. Dr. Flávio Bose, na nova unção de vigário geral, que nos recebeu tão bem também, nossos pastores, agradecer a todos. Então, para nós é sempre um privilégio poder levar conhecimento, capacitar os profissionais para que cada dia a disseminação dessa sementinha do bem, desse conhecimento, seja alcançado por muitas e muitas famílias. Doutora, queria sim que a senhora pudesse falar um pouquinho agora, como as pessoas fazem para conhecer mais do projeto? Então, as pessoas que querem realmente conhecer mais sobre o projeto, procurar o nosso Instagram, nós temos as redes sociais, né? @Silvia Kelly Bose ou @Potência Desenvolvimento Infantil. Temos também o canal do YouTube, Me Ajuda Mamãe. Então, para quem... A igreja, esse ano, nós não temos mais vaga. Nós estamos, assim, realmente com uma agenda bem intensa, mas qualquer surgimento, pode mandar uma mensagem pelo direct do Instagram, que a Babi vai estar entrando em contato, vai estar tentando agendar e ajustar. Pelo Instagram, qual sim. Qual o endereço lá? @Silvia Kelly Bose. Pode ser pelo meu pessoal direto ou pelo da Potência também, não tem problema nenhum. Sim, então quer dizer, pode entrar lá, entrar em contato. Então, duas orações que a gente faz aqui. A primeira, mais profissionais. Homens e mulheres de Deus que possam acrescentar. Amém. Também aqueles que possam ajudar o ministério também com apoio financeiro, porque também se faz necessário para muitas coisas, né? E também que as pessoas também, mais pessoas possam abrir, né, as portas, Glória porque a Deus. é muito importante esse ministério de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, cada pastor, Glória da doutora, a Deus, obrigado. porque, olha, para quem não entende, para quem não consegue entender, às vezes no carro tem aquele botãozinho de levantar, né, o vidro, e às vezes a gente nem dá valor para aquilo. Mas quando não se tinha no passado, quem está dirigindo, imagina você está dirigindo, vem a chuva do nada numa estrada e a pessoa precisa ir lá na manivela, lá levantar aquilo, faz uma diferença muito grande e salva vidas. É verdade. Eu creio que esse ministério de vocês é assim. Glória É a muito Deus. importante porque salva vidas. Eu queria que deixasse uma mensagem para o papai e para a mamãe, que de repente receberam o diagnóstico. Fala no coração desse papai para essa mamãe como se deve fazer nessa hora, falando sobre Deus, Jesus Cristo. Pai, mãe, para você, papai e mamãe que receberam o diagnóstico, não desistam dos seus sonhos. Tenham esperança na fé, porque Deus pode tudo. Creio que tu és a cura. Eu não vou cantar não, senão cai audiência. Então, Deus é maravilhoso. Então, creiam na fé, junto com conhecimento, e sigam em frente. Intervenção precoce. A intervenção precoce, eu costumo dizer que é a cereja do bolo. Acreditem, toda criança é capaz. Amém. Não desistam das suas crianças. Todos são capazes. E para essas pessoas visualizarem o futuro,
Como é que é o autista hoje? Nós estávamos falando ali sobre, rapidamente, né, que já existe todo um planejamento, trabalho para daqui a 10, 20 anos, porque eles vão crescer e com certeza a sociedade também vai crescer junto, né, para dar condições a esses já futuros, já tendo o autismo, mas com melhor condições, não é isso? Capacitação. Eu digo que capacitação é o principal, conhecimento nunca é demais. Então, vamos nos atualizar, nos capacitar, entender sobre esse aspecto e, principalmente, com amor, carinho, acolhimento, incluir. Amém. Glória a Deus. Parabéns, doutora, pelo seu ministério. Obrigado. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer e trouxe aqui uma lembrança para você. Que linda. Para que você possa também disseminar conhecimento e ser um futuro embaixador, gente, apoiando a causa. Deixa eu mostrar aqui para a câmera ali, ó. Tá vendo? A gente vai... Isso aqui é um broche, não é isso? Para colocar aqui. Eu sou um pouco desastrado nisso, mas eu vou colocar esse pin. Focaliza na doutora ali, ó. Para todo mundo que tem, eu vou colocar também o meu, todo mundo que tem esse PIN porque apoia essa causa. A luta pela causa. É uma luta pela causa. Isso é muito importante. Eu sou uma eterna lutadora pela causa. Amém. E a gente tem várias formas de, como eu já falei aqui, de apoiar essa causa. Sem dúvida. Né? É o apoio financeiro, o apoio principalmente também no alicerce, na oração. Na oração. Porque são casais ministeriais que precisam de ter esse tempo separado para fazer essa obra tão importante. Empatia, acolhimento, amor. Eu percebo que são peças fundamentais para que a gente possa compilar isso e seguir em frente. Amém. Amém. Doutora, considerações finais, abraço para todo mundo aí, beijo, pode ficar à vontade. Posso agradecer, mandar um beijo para meus pais, para as minhas irmãs, para o meu marido, meu esposo e minha família, que se não fossem eles, com certeza, são meus pilares, eu não estaria aqui. Agradecer a Deus, principalmente, aos meus irmãos, pacientes, famílias, a você, pelo grande convite. Amém. E que Deus abençoe. Vamos seguir. O nome da filhona? Minha filha Valentina, que eu amo. Se não fosse percussora. Beijão pra ela, né? Amém. Aquele abraço forte, assim. Linda. E tenho certeza que Deus, sou mais um em oração. Amém. Pelo crescimento dela. Gratidão. Que as portas vão estar abertas para ela. Glória a coisas Deus. Grandes, melhores e maiores. Sim, vão se amém. acontecer eu creio, na vida de todos. Em nome de Jesus. Gratidão. Gente, a gente vai ficando por aqui, o programa Casa do Senhor na TV. E quero agradecer a vocês que estão conosco, né, nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo, tá? Onde você estiver, compartilhe com mais pessoas, porque existe alguém precisando dessa informação que foi passada aqui, que é muito importante para quem está vivendo esse problema, essa situação, né? Ô, Jesus, me desculpa, não é problema não é problema. Uma pessoa com autista é o nosso próximo, nós temos que amar, amar e amar. Amém? Então, quero que vocês conheçam mais do programa Casa do Senhor na TV, pelo canal do YouTube, Projeto Rabone e Eu, e também você lá no canal do YouTube, Projeto Rabone e Eu, você vai ver os clipes das músicas. Olha, gente, é muito importante, como já falei aqui, tá? Ouvir as músicas pelas plataformas digitais. Vai lá você que tem Spotify, ouça as músicas ali, bota lá para ouvir e os recursos arrecadados usaremos para ajudar vida. Gente, sempre de sábado para domingo, 1h da manhã, na 93 FM, um programa separado para você, com músicas e mensagens da parte de Deus. É o programa Casa do Senhor também na rádio. Então, assim a gente busca divulgar esse ministério que Deus nos deu e ajudar as pessoas. Amém? Então, vou terminar com a frase que eu falo sempre: faço não para converter, faço porque sou convertido, porque quem converte é o Senhor. Valeu, gente. Fiquem na paz. Muito obrigado por tudo. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.